O álbum The Band, né, ele é considerado por muitos como um álbum conceito. O Rob Bauman mesmo descreve as faixas como uma imersão em temas e histórias da América do século XIX. Como vocês veem essa tentativa de construir uma narrativa com personagens tão icônicos e temas tão atemporais? Vai, Romero, já falei bastante. Não, só uma coisa, que tem um outro personagem que, pelo menos nos 2 primeiros discos do band, ele é interessante, né? Sobretudo numa banda que ainda não tinha cancha de estúdio, que é o John Simon, que é o produtor desses 2 discos, que também era um cara multi-instrumentista e um excepcional arranjador. E o John Simon, nos anos 60, em 1965, ele trabalha já com o Simon Garfunkel no Bookends e com Leonard Cohen. E aí depois, ele já estava ali com Blood, Sweat and Tears, vai trabalhar com band, vai trabalhar com Big Brother and the Holding Company, com Electric Flag, com a Mama Cass. Ele entra naquela galera, né, da costa oeste ali que estava bombando. E sem dúvida foi um cara que também... Você vê que os 2 primeiros discos do band tem um som diferente do que tem depois. Lógico, a Sim. banda mesmo vai começar a assumir seu negócio, vai querer fazer o que quer, mas é diferente, e isso tem muito do dedinho do John Simon na produção, guiando ali os garotos canadenses. Eu acho que essa questão do disco ser conceitual, então, esse é o grande barato do disco. É daí que você vê, quando você entra nessa onda das letras conectadas, dos personagens, das histórias que ele está contando, e a partir dos ritmos que passeiam por vários estados e gêneros americanos, aí que você vê que esse disco não é um disco de canções de 3, 4 minutos, simplesmente canções. Soltas ali, Até porque era um momento que discos de simplesmente canções começavam a... Pô, peraí, é só isso mesmo? Não tem uma história, não tem uma ligação entre elas. Então ele tem. Só que ele tem de uma forma orgânica, não precisa fazer grandes conexões entre uma música e outra, não precisa deixar de ter intervalos, não precisa referir uma coisa na outra, fazer uma frase musical que volta aqui e volta ali, como se tornou clássico nos discos, não só de rock progressivo, esse tipo de coisa acontece, dessa linkagem de álbuns, né? O último acorde do disco Minas, do Milton, abre os Gerais. É foda isso, é do caralho, mas aqui não precisa disso para acontecer. E acho que quando você percebe que tá rolando isso, que tem essa proposta, e ela nem é tão pretensiosa, não, ela sai de maneira natural, aí que você vai ver que o disco é muito melhor do que você imaginava. Pô, esse aqui é muito mais legal do que eu tava pensando. E aí que eu falei que talvez precise de mais bagagem para saber. E eu concordo, teve eu acho que era... Ai, como é que chamava o garoto? Ou o senhor, ou um rapaz, não sei quanto. A gente não sabe quantos anos tem a pessoa, né? Mas que o disco não era... Freitas, né, com Z. Isso. Que não era... Nesse sentido, eu entendo. Teve uma polêmica numa live... Uma polêmica, assim, alguém fez um comentário, né? Não é uma polêmica que virou, assim, Kamala Harris versus Donald Trump, não tem nada disso. Mas, assim, né? Estão devorando cachorro, gato, sei lá, não tem nada disso. Mas teve um sujeito que comentou, e ele faz uma ponderação interessante, assim, de que, para você, sobre o Bob Dylan, né? Que para a pessoa entender ou entrar no universo do Bob Dylan, ela tem que ser americana, porque ele adentra tão profundamente nos temas dos Estados Unidos que ele talvez converse muito mais com um americano do que com quem não é americano. Muito se fala disso também em relação ao band, ou até ao Bruce Springsteen, vários artistas, o Willie Nelson, né, que tipo, cara, o americano sente esse cara de um jeito que nós nunca vamos poder sentir. Como eles nunca vão sentir um Chico Buarque da vida, um Gilberto Gil. Faz sentido. Cara, o Milton, assim, a coisa da religiosidade católica com gado em Minas, tipo, você pode sentir. A música pode ser maravilhosa, cativante e tal, mas a mensagem, a absorção total da mensagem só é feita pelo indivíduo que é o Charly Garcia para a Argentina. Eu amo o Charly Garcia, mas eu entendo que o portenho vai entender o Charly Garcia quando ele dá detalhes de esquinas
de Buenos Aires, que eu nunca vi, eu nunca sei o que tinha lá, que é diferente. Agora, isso eu acho que, ok, são camadas de leitura, são camadas de densidade que você vai ter, que de fato talvez a gente não vai poder, mas que não impede que aquilo ali seja universal. Universal, assim, planetário, pelo menos, né? Universal é muito pretensioso, mas assim, que seja planetário, que o mundo todo possa ouvir e apreciar, porque é arte, e a arte ela tem essa capacidade de comunicar e de ter leituras distintas. Talvez o Dylan ou o Band tá falando de um personagem muito específico lá da Louisiana, lá que eu não vou ter capacidade de absorver, mas para mim ele vai significar outra coisa. Sim, nós estamos vendo agora uma influencer de literatura que tá bombando, né, no Instagram, foi até convidada para vir numa feira do Brasil. Eu acho genial, cara. Ela tá aprendendo português, gente, para ler Graciliano Ramos. Ela leu Machado e ficou encantada, né, com Machado. E agora ela tá aprendendo português. Ou a Kate Blanchett citando Clarice Lispector, quanto é entrevista. Assim, nós podemos olhar para essa influência, que eu não lembro o nome dela agora, ou para Kate Blanchett, tipo, querida, você nunca vai entender Clarice como eu entendo. Mas ela vai entender de outro jeito, sim, cara. E às vezes esse outro jeito vai ser melhor ou mais interessante, ou sei lá o que, do que o meu. E é isso. E eu não vejo problema nenhum com isso. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, o The Band faz uma música completamente americana, mas ao mesmo tempo planetária, porque ela se comunica com qualquer um que tiver capacidade ou sensibilidade de ouvir e destrinchar aquelas histórias e destrinchar aqueles estilos e passear por aqueles cenários como a gente passeia. Eu falei numa crítica que eu escrevi sobre o disco do Grachelos, né, que o Grings é o grande letrista do disco, um dos melhores discos de 2024, com certeza, e que é isso, que o Grachelos está falando de viagens, de estrada, e esse lugar da estrada, que para mim o Band é muito de estrada, é um lugar que é entre fronteiras. E esse conceito do entre fronteiras é inclusive com hífen. Aliás, no encarte do CD veio sem hífen, tá, Grins? Mas o hífen é importante porque é esse hífen que é o lugar, o entre lugar, entende? Que não é nem um lugar nem outro. É uma absorção desses lugares todos. E esse lugar entre fronteiras, cara, ele não é americano, ele não é brasileiro, não importa. Você está falando de Louisiana, de Chicago, da Pensilvânia, mas você pode estar falando de Santa Maria, de Montes Claros, de Volta Redonda, que não interessa, porque é esse lugar de entre fronteiras. Eu acho que, nesse sentido, mesmo ele contando histórias americanas, mesmo passeando em vários gêneros americanos, é uma música para o planeta inteiro. Perfeito. Cara, eu vou dizer o seguinte, ó. Rapidinho, Gring. Segura aí, segura. Só 3 comentários que complemento aqui e eu quero agradecer. Mas não perde o fio da meada aí. O Mr. Augusto Lobo, que tá descobrindo também um canal recente aqui, ó, falou assim, o Dylan era um savant. Depois eu até vou procurar o significado do savant, que eu não desconheço. O Dylan era um savant. Colocava uma visão aprofundada do americano que transcendia para o homem universal. Adorei isso. O Fábio Lopes Ribeiro, obrigado, já valeu a live. Fábio Lopes Ribeiro está falando assim, eu estou conhecendo a banda através de vocês. Muito bom esse álbum. E o José Wellington falou assim, vou ouvir mais The Band depois dessa live. É isso. Por isso que eu não ganho nada fazendo as lives, mas dá um prazer enorme quando a galera participa, é ativo e tudo. Não deixe de escrever assim no canal e deixar o like.